Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Tudo bem? Perfeitamente. Tá ok, né? Agradecer a presença aí de todos. O objetivo desse fórum, na verdade, é estreitar esses laços, né, entre as especialidades, mostrar o que é que a vascular pode contribuir também com as mais diversas especialidades. A gente começou, esse é o quarto fórum do ano. Tivemos assuntos interessantes como embolia pulmonar, elaboramos depois um time de resposta rápida para isso, aumentamos a interação com a nefrologia também. E agora é a vez da cardiologia, na verdade, né? Tanto clínica quanto cirúrgica. E aí, para ilustrar um pouco isso, a gente trouxe esse caso interessante, né, que tratamos aí recentemente, que fala sobre da síndrome do roubo coronário subclávio. Não tem um conflito de interesse nisso. O que é isso, né? Uma síndrome relativamente rara, não tão presente, e que é um fluxo na contramão, né? Definido como um fluxo sanguíneo invertido em uma coronária por meio de um enxerto de artéria mamária interna esquerda em direção subclávia médio-distal, de onde ela se origina. O que acontece? Na origem da subclávia você vai ter uma estenose maior que 75% obrigatoriamente, e aí vai inverter esse fluxo da mamária, que ela é utilizada para revascularizar a coronária, quando o indivíduo aumenta o consumo de oxigênio no músculo, né, do membro superior esquerdo. Essa é uma variação, na verdade, de uma síndrome de roubo subclávia que pode se apresentar como uma manifestação neurológica, quando o indivíduo não tem essa mamária sendo utilizada dessa forma. Os guidelines que tratam sobre a revascularização, eles enfatizam, né, que a mamária interna, ela é sim um enxerto ideal, tanto o da American Heart Association quanto o europeu, ele endossa isso aí, do guideline americano. Inclusive traz para a gente uma justificativa que é uma perviedade já estabelecida, né, médio e longo prazo, maior do que os outros enxertos. E o motivo para isso talvez seja porque o seu endotélio produz vasodilatadores, inibidores plaquetários, e a lâmina elástica dela possui inibidores que retardam a hiperplasia miointimal, né? E raramente essa artéria, esse enxerto, essa mamária, ela é fonte de doença aterosclerótica. E quando as angioplastias têm uma alta taxa de sucesso. O problema da mamária é que ela sai da subclávia. A subclávia, na maioria das vezes, ela é o terceiro ramo, né, do tronco supraórtico. Na maioria das vezes, porque existem variações anatômicas, subclávias aberrantes e tudo mais. E o vetor de fluxo aí chega a turbilhonar, em muitos casos, dependendo da morfologia do arco aórtico. E com isso há um depósito grande, aí, principalmente nesse terço proximal, no ósseo da subclávia, de a formação de placas de ateroma. Então, veja que 85% dos casos de estenose desse vaso, né, da subclávia, ela se apresenta nessa região, no ósseo. Como eu falei, não é tão comum assim, né, 0,5% a 3,8% da população geral, mas nos pacientes coronarianos potencialmente cirúrgicos pode beirar 5% em algumas séries. Agora veja um valor preditivo aí importante, que é a presença de doença arterial periférica associada. Então, alguns relatos chegando até 18% de estenose de subclávia. Se é relevante ou não, ele não diferencia, mas ele mostra que existe algum grau de estenose aí que precisa ser, pelo menos, vigiado. A síndrome do roubo coronário subclávio teve seu primeiro relato na década de 70 ainda, né? E é uma complicação, como eu falei, não tão comum. Mas a literatura é unânime, né, em dizer que essa síndrome é subdiagnosticada. A gente precisa realmente ir atrás disso aí. Trata-se disso aí, né? Um paciente que é revascularizado e ele começa a apresentar angina, ele pode realmente infartar ou descompensar a sua função cardíaca com uma arritmia ventricular. Um exame de provocativo mostra uma zona de isquemia. Quando você vai fazer um exame de imagem, está lá uma obstrução ou estenose crítica na saída da subclávia, né? Invertendo esse fluxo da mamária.
E esses guidelines que a gente mesmo, esses próprios guidelines que orientam, né, a utilização da mamária como enxerto, nenhum deles traz importância para esse tema, né? Ele não é relevante. E a gente encontra uma revisão, né, sobre esse tema, publicado em 2017, depois desses guidelines, que chama bastante atenção para a procura disso aí, né? Recomenda, inclusive, screens em quem você vai procurar, valida os métodos diagnósticos e traz para a gente as opções terapêuticas sobre o problema. Então, quando procurar, né? A primeira coisa, a gente já sabe que a diferença de pressão sistólica entre os membros superiores está bem definida, isso aí, esse exame físico, né, que é feito ainda em consultório, simples. É uma diferença de até, maior que 15 milímetros de mercúrio entre um braço e outro, traz para a gente informações sobre o perfil, né, de doença aterosclerótica do indivíduo, uma vez que essa doença é sistêmica. Essa diferença de pressão não tem um grau de sensibilidade alto para predizer, né, onde é o território, mas ela tem uma especificidade alta. Então, quando isso está presente, 91% das vezes o indivíduo tem uma doença vascular periférica, 96% doença cerebrovascular, e quando ela está presente também, uma pressão sistólica diferente, né, um gradiente de 15 entre um braço e outro, é um valor preditivo para morte, né, de causas cardiovasculares. Então, é um primeiro sinal que a gente tem que ter atenção, e aí ele abre como isso, o algoritmo dele de pesquisa, de screening, se houver essa diferença de pressão entre um braço e o outro, você ficar atento em relação a uma possível presença ou formação no futuro de uma síndrome de roubo coronário subclave. Mas a diferença de pressão não é o suficiente. Ele traz aqui que se não houver essa diferença, o índice de suspeição pode ser baixo e você não seguir adiante, mas existem algumas condições em que, mesmo com as pressões equivalentes, ou esse gradiente menor do que isso, mesmo assim você deve pesquisar. Quem são essas situações? É um paciente que tem uma doença vascular periférica, conhecida, um paciente que claudica o braço, tem lesão da mão, né, isquêmica, uma assimetria de pulsos, inclusive, a pressão pode ser até um gradiente menor do que esse, mas ficar atento em relação à assimetria de pulso. Pacientes com sintomas neurológicos de roubo de vertebral. Então, se ele tem alguma evidência ultrassonográfica ou sinais clínicos para isso, também deve ser pesquisado. Então, começa com a diferença de pulso, ou de pressão, na verdade, mas ela não é suficiente. Uma outra coisa que ele chama bastante atenção é isso. Paciente que foi revascularizado e tem insuficiência renal estágio 5, vai programar uma fístula de hemodiálise naquele braço esquerdo. Você tem que ir atrás, porque vai haver uma variação de fluxo nesse braço e seguramente, mesmo com estenoses não críticas, inclusive ele relata até abaixo de 75%, pode sim haver algum grau de roubo e você falisse o enxerto ou o paciente tornar um paciente sintomático. Em relação aos métodos diagnósticos, ele traz que a angiografia ainda é sim o método padrão ouro, né, de diagnóstico desse problema, mas que a angio-TC e a ressonância têm índices de sensibilidade e especificidade alto, cada um com seu grau de importância. Veja aqui uma ressonância mostrando uma oclusão do terço proximal da subclávia, logo depois do ósseo, na sua origem. Esse é o mesmo paciente agora com a tomografia, e na angio-TC você já é capaz de fazer uma avaliação que a ressonância não traz tão bem, que é a morfologia da placa, né? Então, para a gente que trata essa situação, é um exame bastante completo. E a arteriografia, que dá realmente o diagnóstico, o cateterismo, né, cardíaco, a inversão do fluxo da coronária subindo para a subclávia com ela em seu terço proximal ocluído, que mostra um vídeo de um cateterismo, que depois da injeção na coronária, o fluxo se inverte, sobe pela mamária e vai contrastar ali a subclávia aqui em um segundo, o mesmo problema, uma mamária vicariante aí nesse caso, irrigando o braço. A título de curiosidade, há relatos também de pacientes, então, que têm esse quadro
neurológico envolvido, revascularizam e aí passam a cursar com isquemia do miocárdio, mesmo após a revascularização. Esse caso aqui é interessante, que ele traz, né, todos esses sintomas aí em relação ao roubo subclávio vertebral, e um paciente de 68 anos que sentia, né, tudo isso, negligenciava os sintomas, e foi trocar uma lâmpada e infartou, depois de ter sido revascularizado. Então, quando pesquisaram, o paciente tinha uma oclusão completa ali do terço proximal da subclávia. Foi tratado com angioplastia com sucesso. E aproveitando, a angioplastia é sim ainda a primeira linha de escolha. Na verdade, eu acho que só ganha força, né? Nesses dois guidelines aí, eles trazem isso como primeira linha de escolha, apesar de não haver, veja, é um estudo prospectivo, randomizado, com um nível de importância, de peso na literatura, existe sim recomendações a respeito da angioplastia. Guardando a revascularização aberta, cirurgia convencional, as pontes, né, subcláver, carotídeo subcláver, subcláver, até axilar para axilar, como situações de exceção, o paciente de baixo risco, que quase nunca se encontra isso, né, ou em caso de falha no tratamento endovascular, que hoje em dia também é difícil a gente não conseguir abordar essa região. E eles trazem isso, a vantagem da técnica endovascular, anestesia local, menor mortalidade, menor tempo de internamento e tempo de perviedade equivalente, né, com a evolução dos dispositivos. Falando em dispositivo, o que é mais indicado nessa situação é um stent expansivo por balão. Estava conversando com o Vanilmo essa semana, como ele falou, e a dificuldade, às vezes, que a gente tem em autorização, porque não dispõe em bula, né, você usar um stent montado em balão ou tronco supraórtico, mas isso está vasto na literatura. Essas lesões ostiais devem ser tratadas dessa forma, um stent montado em balão. Tem maior força radial, maior precisão, então é como lesão renal, por exemplo, né, que a gente trata dessa mesma forma. Esse é o maior relato da literatura sobre angioplastia com balão para esse tipo de problema. Ele, inclusive, compara a perviedade da aberta, ele consegue fazer isso. As angioplastias tiveram um baixo índice de complicação, né, nos primeiros 30 dias. Teve um caso, 167 pacientes, foi a óbito. Ele não especifica a causa, eu acho que foi infarto, se não me engano. Existe essa preocupação em relação a AVC, principalmente no território posterior, porque a vertebral sai antes da mamária, então se vai abordar aquela região ali, pode embolizar, né? Eles tiveram 3 casos de AVC menor, mas todos de território posterior, por provável ateroembolismo. Desculpe, a morte não foi por infarto, ele não teve nenhum infarto. E o índice de perviedade, ótimo, né? 95% no primeiro ano, 75% nos 10 anos que seguiram a técnica. Esse é o maior também relato de caso do grupo lá do Dante. Esse é o maior relato nacional, eu separei aqui por isso. Um estudo prospectivo histórico, na verdade, né? Não é randomizado, foi uma análise histórica deles, em 6 anos e meio, 4.200 revascularizações, veja, subestimado em relação à literatura mundial, 0,37% apenas. Mas, como eu falei, falta pesquisar mais, né? 16 pacientes, então, eles encontraram um roubo coronário subclávio, todos eles foram submetidos a tratamento endovascular. A distribuição foi mais ou menos essa, mais comum em homem, todos hipertensos, e dislipidemia também foi bastante comum, como fator de risco. As apresentações clínicas da doença, né? 3 apenas foram infartos, mas a sua grande maioria foi feito diagnóstico através desses testes provocativos, cintilografia, principalmente. Então, 15 casos foram angioplastia com stent balão expansível, um caso, ele não explica porquê, foi utilizado um balão autoexpansível. E apenas um necessitou de pré-dilatação. Deve ter sido difícil passar o device pela uma provável oclusão, no caso. Eles relatam 100% de sucesso imediato, um caso apenas de pseudoneurisma com tratamento conservador, um caso de hematoma menor, ou seja, não houve complicação, e conseguiram seguir apenas 11 dos 16 casos. Veja, isso aí é um trabalho retrospectivo, então é difícil você conseguir seguir esses pacientes. Um morreu por sepsis, um pré-diabético, e 4 perderam o segmento realmente. E aí fica a mensagem: pesquisar a presença de diferença de pressão entre os membros inferiores nesses pacientes, porque
o screening inicia dali, não para ali, mas inicia dali. Investigar os pacientes renais crônicos, né, que são revascularizados e que isso é mais com a gente, né, que vai fazer uma fístula naquele braço esquerdo. Pesquisar sempre. Angioplastia é, sim, um método seguro, pouco invasivo e bastante eficaz. E deixar... A gente está à disposição aí para interagir com vocês aí. Agora quem fala aí é Ney? Seria? Acho que nem apresenta o caso. Parabéns pela aula aí, Murilo. Excelente revisão. Ótimo, Murilo. Acho que nem apresenta o caso, depois a gente bota aqui a Aí eu compartilho as caso. imagens, Fabrício. Pode. Alô? Murilo descompartilha. Ah, Murilo descompartilha. Pronto, agora você compartilha, Ney. Murilo, você viu na sua revisão algum caso que tenha ocluído a mamária no tratamento, pela proximidade, alguma coisa? Não, né? Não, mas isso é bastante falado. Que existe realmente essa preocupação grande em ter muita atenção em relação a isso, principalmente a vertebral que vem antes, né? Como a maioria das lesões, Adriano, são ostiais, então dá para a gente trabalhar com algum grau de segurança aí. pronto, pessoal. Quando quiserem, Pode começar, Ney. apresentar. Bom, boa noite a todos. Oficialmente, eu queria dizer da satisfação dessa interação com as outras especialidades, certo? Principalmente com a vascular, que a gente tem um relacionamento tão bom. Pedir licença a vocês para a gente fazer uma homenagem à figura do Dr. Iulo, que foi uma figura muito importante na cardiologia, na cardiopulmonar e na medicina baiana. Eu acho que ele merece essa lembrança nessa sessão de hoje tão importante. E vamos começar o caso, né, gente? Vamos lá. Esse caso é um caso bastante ilustrativo. É uma senhora de 84 anos, sexo feminino. É bem interessante porque é um caso muito representativo dos nossos dias. É uma senhora que, em função da pandemia, ela ficou mais de 1 ano e meio sem voltar para a consulta. Quando a gente começa a conversar com ela, ela reclama muito mais de que ficou em casa, que não aguentava mais, do que falar do ponto de vista médico. No final da consulta, ela diz para mim que estava tendo, quando começou a sair um pouco de casa e voltar às suas atividades, começou a ter dispneia aos esforços e uma sensação de pressão no queixo quando fazia um esforço maior do que o habitual. Então, eu que ia praticamente fazer uma consulta protocolar, eu comecei a inquirir mais a ela negou sudorese, negou síncope, negou edemas, disse que estava tendo algumas dores dos membros inferiores e no cotovelo direito, que ela estava voltando a praticar tênis. Então, ela é uma senhora ativa, ela praticava tênis e natação, e de antecedente ela tinha uma cirurgia de revascularização miocárdica feita provavelmente entre 2006 e 2008, feita com Vanilba, inclusive, aqui presente na sessão. É uma hipertensa e dislipidêmica. Então, diante desse quadro, o que a gente fez? Eu mudei um pouco a forma de agir com ela e resolvi pedir um exame um pouco mais robusto no sentido de investigar essa queixa de dispneia e de pressão no mento. Resolvi pedir uma avaliação laboratorial e resolvi pedir uma cintilografia miocárdica, já que ela tinha algumas limitações, o eletrocardiograma é um eletro que não era tão bom para teste de esforço, ela estava muito tempo parada. E aí, eu vou tentar, apesar da foto não ser uma foto tão nítida e tão clara, eu vou tentar mostrar para vocês a seguinte informação. A gente nota aí, são 2 colunas, quem não está muito afeito à cintilografia, são 2 colunas, a coluna de cima é a do esforço, a coluna de baixo é do repouso, e na terceira série, o que a gente observa é uma diferença muito grande na imagem do esforço e do repouso.
Então, isso aqui é um grande defeito perfusional, um grande defeito perfusional de caráter transitório, o que sugere uma grande área isquêmica. Além disso, eu afirmo para vocês que, na hora do esforço, mesmo não sendo esforço real, sendo esforço com dipiridamol, ela apresentou uma alteração cardiográfica muito significativa e apresentou a reprodução da dor. Então, era uma cintilografia que reunia tanto critérios clínicos quanto critérios perfusionais. Então, o que o pessoal da cintilografia difere é como uma isquemia importante, envolvendo a região apical e as paredes anterior e anteroseptal do ventrículo esquerdo. Então, diante dessa cintilografia de muito alto risco, não restou outra coisa a ser conversar com a família e solicitar a cineangiocoronariografia. Alguém quer falar sobre a cineangiocoronariografia? Fique à vontade. Eu acho que o Adriano não viu o CAT, né? Dessa paciente. Mas a descrição é que o CAT acho que era normal, né? Ele tinha essa suboclusão. Vou mostrar aqui a imagem. A descrição tem a imagem, passa a imagem que eu posso falar. É que, não está a imagem Fernando... aqui, não, só está a imagem da angioplastia. Ah, me perdoe, gente. Ô, Ney, você precisa. Não, tranquilo, Adriano. Eu posso escrever? De férias. Ney, seria interessante acrescentar o que foi feito na cirurgia prévia dela. A cirurgia prévia dela tinha uma mamária DA, que estava absolutamente pérvia, e uma ponte de safena para o marginal da circunflexa, que também estava de muito bom resultado, Vanildo. Viu? Padrão WA, de revascularização. De qualidade. Mas você precisa compartilhar a tela. A coronária... Espera aí um minutinho que eu já descompartilho. A pergunta de Vanilma faz sentido, porque com essa cintilografia, né, com essa alteração de perfusão nessa região, você tem que ficar preocupado com a mamária, né? Aí Vanilma até ver o CAT e ficar perdendo cabelo, ficando mais branco. Pô, será que deu problema? Achando que a culpa é dele. Então, era uma ponte de safena para o marginal do CX e uma mamária DA. Era essa a cirurgia. A coronária direita era muito pequena, muito fina, e não foi revascularizada na cirurgia. Vocês estão vendo a tela aí? Não? E a minha ideia, Adriano, Sim. foi essa. Como era território claramente de DA, a minha preocupação é com algum problema realmente com a mamária. Aí você já falou, pô, Vanilma de novo. Já falei. Vai ter que botar estente, né, Adriano? E Adriano já ávido. Vamos lá, então, pessoal. Dando continuidade, assim, então, ao caso, Fernando fez o CAT da paciente, e a gente vê esse CAT, ela tinha essa estenose suboclusiva na origem da artéria subclávia, uma estenose com uma calcificação importante, né? E aqui a gente consegue ver bem a placa calcificada, promovendo estenose acima de 90%, e com essa alteração aqui ainda na vertebral, com estenose proximal de 50%, e essa calcificação foi definida por conta da sintomatologia da paciente, e aqui a mamária, com uma perfusão muito boa. Então, como essa paciente ela tem 84 anos, mas ela é extremamente ativa, ela tem uma vida independente, ela joga tênis, ela nada, ela faz atividade física diariamente, às vezes 2 vezes por dia, e consegue, fica em clube, tem uma vida social assim bastante animada, né, Ney? Dança, esqueci dessa. Me estava sem poder fazer nada por conta dessa lesão. Então, a ideia aqui era fazer um tratamento endovascular. Acho que essa projeção dá para ver bem aqui a calcificação extrema da artéria. Ela tem calcificação em toda a artéria subclávia, incluindo a vertebral esquerda, e aqui a ponte. Os riscos, como já foi comentado
por Ney, por Murilo, é ruptura da artéria, 2, embolização distal, né? Então, a ideia foi fazer tudo por acesso femoral. Inicialmente, nós pensamos em fazer via braquial, via radial, mas a artéria dela é muito fina, seria uma outra alternativa. Aqui já conseguimos passar o guia, o catéter já posicionado na artéria axilar. A gente coloca um guia um pouco mais rígido para dar suporte a esse balão stent. Foi feita uma pré-dilatação, aqui dá para ver bem a pré-dilatação, para facilitar o acomodamento do stent. A gente acreditava que poderia não passar o stent nessa região por conta do grau de estenose. Então, aqui já está o controle, a gente não consegue ver absolutamente nada, porque a lesão realmente é calcificada. Ficamos com medo de ruptura. Inicialmente, o pedido da cirurgia foi, inclusive, com um stent de célula aberta. E, na hora, por conta dessas alterações, nós preferimos usar um stent recoberto, que se tivesse alguma ruptura, a chance de ter um sangramento grave era reduzido. E nessa projeção, a gente consegue ver aqui também uma estenose suboclusiva da artéria vertebral esquerda. Então, a preocupação maior é em relação à artéria mamária interna, que era a artéria que revascularizava. Então, esse foi o stent utilizado. É um stent montado em balão, vou mostrar a seguir como que esse stent funciona. E sempre, obviamente, preservando aqui o ósseo da artéria mamária e a artéria vertebral esquerda. E aqui é o controle com um stent 837 e um fluxo adequado distal. Então, essa aqui é a diferença, né? Para quem não está habituado, esse é um stent recoberto, então ele tem uma fibra de PTFE que impede nos stents, realmente, angioplastias diversas, coronarianas, ou periféricas, ou carótida, enfim, mas com uma característica que eu já tinha mostrado, que é um stent montado em balão. Qual é a vantagem do stent montado em balão? É a precisão. Então, você sabe exatamente onde você vai colocar o stent e a força radial para poder ele abrir, porque um stent de autoexpansivo chamado, ele dificilmente vai abrir numa placa tão oclusiva. E aí vieram alguns questionamentos também. Primeiro, existe descrições na literatura do uso de filtro de proteção cerebral para embolia. Esse filtro, que na verdade seria um filtro de proteção da mamária ou do braço, né? Esse filtro, ele tem um dispositivo que passa no guia 014. E nós acreditávamos que essa lesão não seria capaz de passar esse stent no guia 014. Então, a gente não optou por fazer isso, sabendo dos riscos de embolia, tanto para AVC, né, pela vertebral, que não imaginei que fosse ter, porque a vertebral do outro lado é vicariante e o polígono é muito bom. A ideia do stent recoberto foi por conta dessa parede calcificada, e aí tem alguns trabalhos mostrando um aumento de perviedade para outras lesões, em especial mesentérica superior e tronco celíaco. Então, a gente colocou na balança, e na hora fizemos uma justificativa até pós, porque o stent autorizado não foi esse, mas repensando o caso, eu acho que foi a melhor opção para ela. E a pré-dilatação foi fundamental nesse caso, por conta... eu já acreditava que esse stent ele não iria passar, né? Somente sem a pré-dilatação. Acho que descompartilhou a tela, imagino eu. Descompartilhou. Fabrício, uma pergunta: o nome do stent que falhou da sua... Big Graft. É o Big Graft, né? Big Graft. Tá. 837. Ele pode ir até 11. Tem um Big Graft agora para aorta, que tem sido utilizado em coartação de crianças, interessante. Quanto? Mas 12? não temos no Brasil. Vocês estudam a vertebral contralateral sempre antes desse procedimento, ou a tomografia já lhe mostra? Qual é a Ela rotina? não fez tomografia. Habitualmente a gente faz uma arteriografia da vertebral direita para poder ver como é que está o polígono. Mas nesse caso aí, Adriano, mesmo que tivesse ruim, ia ter muita opção. Ela estava tendo, né, sintoma. Eu concordo com aquela lesão. As duas preocupações aí eram embolia e isquemia do braço, por microembolismo, e o mais grave, obviamente, ela ter feito um AVC. Ela tinha uma placa tão grande na vertebral esquerda que nós acreditamos que não fosse acontecer. Fabrício, Adriano, deixa eu só contribuir um pouco. Fala, Patrick. Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos sim. Normalmente, quando tem uma estenose crítica de subclávia e tem um roubo subclávio mamário,
Normalmente a vertebral da esquerda ela está com fluxo competitivo ou até invertido. Muitas vezes é invertido quando a placa coaxial da subclave é importante, né? Justamente para tentar alimentar o fluxo da mamária. Isso é muito comum. Eu não sei se foi feito no topo de vertebral, mas normalmente você vê uma onda que a gente chama da onda entre arcos em coelhinho, que é a onda de fluxo competitivo, ou até um fluxo invertido. Por isso, muitas vezes, nessas angioplastias, as embolizações pela vertebral esquerda não são tão habituais, mas são temerárias e devem ser bem controladas. E, justamente, a investigação da vertebral direita é importante justamente para você dar o diagnóstico dessa inversão de fluxo vertebral e também para ter uma segurança quanto ao polígono lá em cima, mas não é obrigatório ser feita, não. Você está mutado, Fabrício. Foi mal. Você podia atualizar depois aí? Ela evoluiu bem no pós-operatório, foi liberando as atividades físicas. Ia fazer um controle agora, não sei se ela já fez, né? Acho que você pediu uma cintila. Eu estava esperando um certo tempo para pedir uma cintila, mas eu ainda não pedi. Mas, assim, clinicamente, ela melhorou bastante. Ela melhorou, está mais disposta, está conseguindo fazer atividade física bem. E agora o sintoma maior dela, eu acho que ela teve com o Fabrício também, ela está mais com claudicação intermitente, que ela tem periférica, do que por dor e por dispneia. A impressão que eu tenho é que ela deixou de se autolimitar pelo coração e agora ela está andando mais e aí começou a ter sintoma de claudicação intermitente. E a gente está avaliando esse quadro mais periférico agora. Mas ela está muito... precordialgia, né? Sintoma predial ela não teve mais, pelo menos não relatou. Sintoma de precordialgia ela não teve. Não teve. Eu devo fazer agora, esperando passar um pouco mais de tempo, para fazer uma cintila de controle. Perfeito. E fazer lá no hospital, a cintilografia está em reforma, isso me atrasou um pouquinho. Perfeito. Excelente. Tem mais gente aqui no chat. Gildo, Fernando, Matheus, vocês querem comentar alguma coisa? O Fernandinho está de férias, mas fez essa força aí para participar. Fabrício, não sei também se é coincidência ou não, ela tem uma queixa de tontura atribuída à síndrome vestibular periférica que melhorou um pouco. Talvez aquela lesão de vertebral ela esteja melhor perfundida depois da abertura da ávea, e isso pode ter melhorado esse quadro de tontura dela também. Não sei se isso é uma extrapolação minha, mas ela está melhor desse quadro também de tonturas. Ela é bem engraçada. As filhas são professoras de tênis. Ela me desafiou, inclusive, para jogar tênis. Eu fiquei com medo de jogar com ela e tomar uma surra. Mas ela é muito legal, essa paciente. É uma idosa que tem uma vida muito, muito normal, assim, melhor do que a maioria dos idosos que eu conheço. A Adriana, acho que levantou a mão, não foi? Fabrício, se tiver, assim, concluída a discussão desse caso, eu queria pedir a opinião de vocês. Um caso muito parecido, mas com problemas piores, que eu queria dividir com vocês. Talvez seja interessante aqui. Não sei se Gildo ou o Fernando querem falar alguma coisa antes. Fale alguma coisa, senão eu passo para... rapidinho, eu vou mostrar uma imagem e queria ouvir a opinião de vocês. Boa noite, vocês podem me ouvir? Sim. Alô? Fernandinho, aproveita e lembra do CAT. Então, Fabrício, eu não sei o que é que vocês já discutiram aí, eu não consegui entrar antes, cheguei na correria aqui e tive problemas para conseguir me conectar, mas, assim, eu acho que nesses casos, e principalmente nesse caso, a gente teve a felicidade de fazer esse diagnóstico, o que muitas vezes pode passar desapercebido, porque ao cateterizar a subclávia, a gente transpassa a sua origem e faz a cateterização seletiva da mamária, sem fazer necessariamente injeção na origem da subclávia ou de arco aórtico. Mas, por ser uma paciente que eu vi que tinha doença arterial periférica significativa, vasos
calcificados e um ar caótico que me chamou bastante atenção. Calcificação Ela tem muito de cálcio, ar, né, Fernando? muito Todas as cálcio, artérias dela são muito calcificadas. muito calcificadas. E na topografia da origem da subclávia, eu via bastante calcificação. E felizmente fizemos essa injeção e detectamos que havia essa estenose crítica na origem da subclávia, o que poderia ter sido passado desapercebido se eu tivesse feito habitualmente a cateterização seletiva da artéria torácica interna, e poderia não ter sido visto. Mas ao injetar na origem da subclávia, a gente detectou isso, e aí era tão crítica que eu preferi nem ultrapassar essa lesão, e a gente fez a injeção e deu para visualizar bem o enxerto sem precisar acesso pelo braço esquerdo. Ficou muito bem visto, e daí a gente seguiu com o tratamento aí, que eu não sei o que é que vocês já discutiram, mas... Discutimos tudo, Fernando. O tratamento, o Murilo fez uma É, revisão sistemática e depois eu compartilho com você a imagem. Acho que eu lhe mostrei, não lembro se eu lhe mostrei, mas eu lhe compartilhei. você me mostrou, sim. Eu acho Mostrei, que pronto. a mensagem que eu tiro do caso, sabe, Fabrício? E que aí eu devo passar até para nós cardiologistas intervencionistas, que a gente só faz esse diagnóstico se o índice de suspeição for muito elevado, se você estiver sempre muito atento a isso, porque acredito eu que muitos e muitos casos como esse tenham passado desapercebidos. Pelo que eu já disse, a gente realmente transpassa a origem sem fazer a injeção prévia, sabe? Então, tem que manter um índice de suspeição muito alto para não deixar passar. Perfeito. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ivanilma? Eu queria só fazer uma pergunta. Qual foi a terapêutica que seguiu aí depois do implante? Ficou com dupla antiagregação? Como é que ficou, Ney? Ficou com dupla. Dupla antiagregação plaquetária. Okay. A gente vai definir, né, Fabrício? Mas a princípio, 6 meses, né? Não é, 6 Fabrício? meses. 6 meses. Depois a gente suspende. A gente é só com aspirina. Eu estou curioso para ver o caso do Adriano agora. Hein, Vanilma? A cirurgia foi complexa? Teve algum detalhe cirúrgico? Não. A cirurgia dela, pelo tempo que foi feito, pelos enxertos que foram feitos, eu não lembro, mas assim, para que seja feita uma mamária para DA e uma ponte para o ramo marginal esquerdo, não é uma cirurgia que tenha assim um alto grau de complexidade, não. E pela anatomia preservada durante todos esses anos, infelizmente com uma infelicidade dessas, que eu já vivi no passado de uma outra paciente minha, dessa vez muito mais jovem, era uma senhora de 60 e poucos anos, diabética, que começou com um quadro de dor, tinha 5 anos de operada, e aí nós fizemos foi feita uma arteriografia, eu digo, não, vamos fazer um cateterismo. E assim como o Fernando Boulos fez chamou a atenção agora, o colega identificou no cateterismo. Ele teve uma dificuldade de passar o ósteo da artéria subclave esquerda para cateterizar o ósteo da mamária logo em seguida, e quando ele injetou, já identificou a lesão, entendeu? Que foi tratada naquela época, os colegas avasculares naquela época, talvez por não ter uma maior intimidade com os procedimentos transcatéter, fizeram uma ponte entre a carótida e a subclave, e a paciente ficou muito bem e seguiu a vida dela sintomática. Uma boa alternativa. Isso foi na década de 70, mais ou menos, né? Não foi 70 não, cara, mas foi... Já foi um pouquinho adiante. Foi 80, desculpa, foi 80. 81, mas foi eu não era nem nascido. Exatamente. Vocês são muito jovens ainda. Mas o interessante disso tudo é que tem que chamar atenção sempre para isso, porque muitas vezes a gente pode ver a claudicação e às vezes você faz uma angiotomografia e não tem o diagnóstico adequado, mas quando você chama atenção com a cintilografia do miocárdio, com a área de isquemia já importante e com sintomas, fica muito mais fácil de você identificar hoje através dos exames, entendeu? Então, é muito mais
digamos assim, fácil de identificar. Embora seja uma entidade não muito rara, mas talvez seja bastante subnotificada. E aí você não tem o diagnóstico, que muitas vezes poderia estar bem fácil de se fazer. Perfeito. Vamos lá, então. Acho que ninguém quer comentar. Murilo quer falar alguma coisa aí? Dionísio, acho. Aí, tem alguém da Angiotomo, da imagem aí Eu queria ouvir sobre a acurácia da angiotomografia nesse tipo de caso, quando a gente pede para análise de enxerto, se é rotineiramente analisada a subclávia. Acima de 90%, Ney. Né? Então 95%. E é outra coisa, e a tomografia, inclusive, foi o que eu falei, ela consegue dar para a gente informações sobre a morfologia da placa e traçar esse plano, inclusive, que o Fabrício falou. De repente, você usar um stent revestido, com uma placa muito calcificada, vai ter dificuldade no intraoperatório de transpassar essa lesão. Eu acho que a angiotomografia é um exame interessante. A tomografia para a artéria é fantástico, né? Agora, a dúvida sua é se o radiologista está olhando isso, né? Isso. Quando é feito a angiotomografia de arco aórtico, não cardíaca. Está falando na angiotomografia cardíaca, né? Tomografia coronária, acho que não vê, não. Aí, acho que não vê, não. Acho que não vê, não. Mas aí, quando vocês fazem isso para paciente que foi revascularizado, vocês não acrescentam de arco e subclávia ou não? Normalmente rotina? Não. Eu peço para então, talvez valha a pena, enxertos. Análise imagino a partir que de agora eu acho subclávias, né? E o arco. É de arco aórtico também, né? Junto, será? Arco aórtico, subclávias e eu acho que essa vai ser uma tendência. Teoricamente, o radiologista, sendo revascularizado, ele teria que fazer um corte maior. Teoricamente, mas é bom deixar isso aí e perguntar. Para checar, inclusive, no setor, a secretária pede, entendeu? E aí não tem como o radiologista intervir, até para o negócio de autorização. Então tem essa questão também. Fabrício? Então, se você pedir, é melhor. Oi, Fernandinho. No passado, há muitos anos atrás, nós participamos de um registro brasileiro que tinha como orientação em pacientes que iriam para coronariografia multiarteriais, em que, possivelmente, com indicação cirúrgica, se recomendava a injeção para se estudar a subclave esquerda, certo? Se pensando justamente na utilização da artéria mamária. Vocês, como vascular, acham que caberia algum protocolo específico em algum subgrupo de pacientes de maior risco, em que eventualmente sejam submetidos à coronariografia e que tenham anatomia, em princípio, cirúrgica, em quais pacientes, eventualmente, nós deveríamos estudar essa subclave? Porque, para nós, caberia uma simples injeção na origem da subclave. Talvez pacientes grandes fumantes, que já tenham doença arterial periférica. Está falando pré-revascularização, né, diagnosticada. Exato, que a gente possa fazer no momento da coronariografia, naqueles pacientes que a gente detecte que tenham possivelmente indicação de cirurgia com possível utilização da artéria mamária, entendeu? Porque, eventualmente, esses pacientes podem ser revascularizados e já tenham lesão de subclávia e que possam passar despercebido, entendeu? Entendi. Rapaz, eu acho que deveria ser rotina em todos os casos. Não sei se eu estou sendo exagerado. Mas é a Ivanilma que acho que tem que responder, né? Murilo, não sei o que acha. Patrick, o que o artigo de revisão que eu mostrei, ele chama atenção que o valor preditivo da doença aterosclerótica periférica, então, o indivíduo claudicante, e principalmente a diferença de pressão, né? Pressão sistólica entre um braço e o outro. Esse é o marcador principal, que inicia tudo. E checar, na verdade, a história clínica mesmo. Então, passa por uma entrevista, eu acho que é pré mesmo, entendeu? Com alto índice de suspeição. Se tem uma diferença de pulso entre um braço e o outro, não tem questionamento, tem que pesquisar, entendeu?
Eu acho que isso aí é extremamente importante, até porque você pode estar revascularizando um paciente com um enxerto que não vai atingir o resultado adequado. Então, às vezes, você tem um paciente renal crônico, com doença arteriosclerótica importante, com esses achados de diferença de pressão arterial, tudo. Isso é extremamente importante, porque se você revasculariza o camarada para depois você ter um achado desses, fica chato pra caramba. Para o cirurgião. Né? Exato. E o pior de tudo é que... Você, o pior de tudo é que, na grande maioria das vezes, esse tipo de paciente não é investigado nem pela cardiologia clínica, nem pela cirúrgica. O evento pode ser identificado previamente e, muitas vezes, agora, é raro, mas, assim, eu nunca tive um caso na minha vida que eu revascularizei e também o paciente pode ter se manifestado assintomático, mas esse caso que eu vivi, ela veio manifestar sintomas 5 anos após a cirurgia dela. É o que normalmente acontece. Agora, uma coisa que você pode fazer, Nilma, nesses casos que você acha que a paciente tem muito cálcio, se não por acaso o hemodinamicista não injetou na subclave, vai fazer um Doppler. Aí pode já ajudar a ter esse parâmetro um pouco mais preciso. Né? Eu gostaria até do comentário dos colegas aí, do Fernando e do Adriano, porque você ficar com o catéter manobrando territórios que às vezes são desnecessários, você ir no diagnóstico estar mexendo, você também pode estar levantando a possibilidade de acontecimentos adversos para o paciente, entendeu? É isso, o Doppler, eu estou falando do Doppler, eu comentei o Doppler, Nilma. Isso, perfeito. A possibilidade sempre existe, sabe, Nilma, mas é muito baixa, porque você veja que a gente faz cateterização de artéria subclávia com frequência, né, para estudo de enxertos de mamária e a ocorrência de evento cerebral isquêmico é raro, muito raro. Então, ótimo, excelente. Eu não sei se justifica em todos os pacientes. Agora, talvez um paciente que tenha mais calcificação. Agora, um paciente, para ter uma estenose o bastante para dar isquemia, ele vai ter alguma claudicação de membro, talvez, né? Antes da cirurgia. Às vezes não. Né? Às vezes não tem. Será que não? Às vezes Será não que tem. não tem? Se não mexer, é um idoso que não faz força, que não mexe. Não, ele não tem claudicação, mas o exame físico bem feito... Dói o peito antes de doer o braço, aí mas o exame físico bem feito identificaria... O exame físico, eu concordo, e pensando na história de Ivanilma aí, para talvez o Doppler, para dar esse plus aí na atualização dele. Só contribuir um pouco aí. O Doppler ajuda bastante, tá? Tem alguns parâmetros que você vê, na verdade você vê amortecimento de onda, já um fluxo monofásico, mas um monofásico de baixa resistência, é muito comum nesse característico das oclusões de subclávia, ao contrário do membro contralateral, que vai ser trifásico, então você já começa a categorizar como alguma obstrução ou alguma compressão subclávio. Uma coisa que chama muita atenção, que eu falei previamente, é a inversão do fluxo competitivo da vertebral, ou fluxo competitivo ou inversão de fluxo da vertebral, é muito característico dessa região. Você consegue ver até o segmento V0 da esquerda em muitos pacientes, principalmente os magros e longilíneos, então te dá uma boa assertiva quanto a isso. Normalmente, quando você vê placas não oclusivas estenóticas graves, você consegue ver até próximo do ósseo da subclávia. E os ultrassonografistas vasculares mais habilitados conseguem até com transdutor setorial ver o arco aórtico e dar esse diagnóstico de uma forma mais precisa, sem o indício da angiotomografia. A angiotomografia, Murilo falou muito bem, uma acurácia acima de 90%, mas a gente tem que sempre lembrar que na tomografia o cálcio hiperestima muito, são lesões ostiais, geralmente são hiperestimadas, mas de qualquer forma não muda ou de forma qualitativa a indicação, porque é categórico a indicação. E quanto ao sintoma clínico, Adriano, que o Fabrício falou muito bem, o braço, ele tem uma assertiva muito grande na vascular, o braço compensa muito, você tem as recorrentes, você tem outras ramificações que realmente compensam o braço. Então, muitas vezes, a claudicação do braço é muito pouco percebida, e é difícil a gente bater esse diagnóstico. Muitas vezes, esses pacientes chegam muito com sintomas de lipotímia, sem saber o que é, por conta de roubo de fluxo de vertebral.
E no caso de coronária, sim, são duas características, o desencadeamento da dor com o uso do membro esquerdo, mas na clínica não é tão fácil você descobrir, não. Valeu, pessoal. Excelente, Patrícia. Tá. Fabrício, deixa eu apresentar uma imagem aqui. Apresenta aí, Final da semana passada me chegou um cateterismo para eu dar uma opinião. E esse paciente tem alguns problemas. Primeiro, ele tem 39 anos, já foi revascularizado, uma torácica interna esquerda, DA, porque eu não conhecia o paciente, não cheguei a examinar o paciente, mas ele tem uma história de uma trombofilia, não sei se é trombofilia. E ele vem com angina, de início recente. Eu vou compartilhar aqui a tela. É SUS e é parente de médico. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, na minha tela. Adriano, qual a idade? 39. 39. Ô, Adriano, mais uma pergunta. Deve ser um cara de uma dislipidemia severa, né? Porque com essa idade já revascularizado. Pois é, Vanilma, disse que ele tem uma trombofilia. Eu não fiquei muito claro nessa trombofilia. Não cheguei, como eu disse, ter o paciente fazer uma história clínica, mas parece ter uma trombofilia, já teve outras. E o que eu vejo, esse é o cateterismo, e o que, não sei se vocês estão conseguindo ver, é muito perto. Ele tem uma estenose na origem da vertebral associada, ou perto também da mamária. Isso. Que fazer com esse rapaz, gente, aí? Adriano, deixa eu só ver se eu entendi. Ele é homem, 39 anos, assim, eu achei que tivesse estenose ali na segunda porção da subclávia, lá, na verdade, é uma oclusão, fiquei até na dúvida da imagem. Assim, homem, 39 anos, com estenose na segunda porção da subclávia, a principal causa aí é esse sinal de Chikawa, você tem que afastar Takayasuo dele. Tá? É a primeira coisa que tem que pensar. Foi que eu perguntei ao colega que é primo se não tinha alguma vasculite associada aí, e ele não soube me dizer, mas... essa estenose... Do outro lado tem a oclusão. Essa estenose, segunda porção subclávia, no paciente homem, jovem assim, Takayasuo, a primeira coisa que a gente pensa. E assim, não é uma lesão típica de aterosclerose mesmo, não. E a artéria não tem uma teromatose, a artéria aparentemente é saudável, aparentemente. Roda o filme, Adriano, por favor. Você quer não, aqui? Não. Tá, o outro é melhor. Vocês estão vendo? Não parece uma artéria doente, não. Pois é, rapaz. Mas é uma tremenda de uma fria aí, hein, para tratar preservar essa vertebral e a mamária aí. Muito pouco. Muito. E fazer o que aí, gente? Como é que ele está de sintoma? Está com sintoma cardíaco. Angina, qualquer coisa. Primeira coisa que tem que fazer, a talvez, DA ocluída. Ele já tem uma mamária. A ponte é a mamária, né? Exato. Acho que tem que fazer uma investigação para Takayasuo, como o Patrick comentou. Se a investigação for positiva, pode tentar entrar com corticoide para ver se isso de alguma maneira ajuda. E muitas vezes não ajuda. E dependendo do que for, tentar afastar, com risco de perder a mamária e a vertebral. Caso ruim. Agora tem que fazer outras sequências aqui com oblíqua para ver exatamente qual a distância que tem para a vertebral e para o gosto da mamária. Acho que tem que botar na sala e fazer um exame mais acurado. Ele está tentando fazer uma tomografia, talvez vai conseguir fazer uma tomografia amanhã. Adriano vai ter isso aí. O Adriano já deu uma deixa aí, uma deixa perigosa, porque se ele tem a DA fechada e depende dessa mamária, aí a coisa se torna muito mais arriscada, né? Porque se houver uma fechada aí aguda... Adriano, qual que é o sintoma do paciente? Angina do peito. Entendi. E deixa eu te perguntar outra coisa. É incapacitante? Como é que é? Está muito limitado. Angina muito limitado. Tá. Entendi. Aí, cara... Quer dizer, eu não tive com o paciente, entendeu, Patrick? É uma angina estável ou uma angina estável? Olha, iniciou recentemente, né? Não sei quanto tempo, se tem umas 5, 6 semanas que ele vem com dor, os mínimos esforços, né? E fez esse CAT. Olha, a DA é ocluída, né? Esse paciente tem alguma vasculite, foi o que eu disse. E aqui é a mamária. Engraçado, né, Adriano?
As artérias dele não parecem aquelas artérias, elas são um pouco retificadas, mas não tem aquelas dilatações que a gente vê em paciente com vasculite coronária, né? Pois é, Vaninho. A história que me passaram é que ele tem uma trombofilia. Por outro lado, também não parece ateroscleróticas, né? As coronárias. Não. À direita. Parece uma trombose aí, né? Matheus está comentando aqui, ó. Matheus, quer falar alguma coisa aí, Matheus? Quando eu abri esses casos, quando eu abri esses casos de clínica, né, eu queria comentar um pouco. Diante do Bem-vindo, amigo. Paciente jovem com uma suspeita de vasculite de grandes artérias, eu concordo plenamente com a possibilidade de Takayasu. Aí, como vocês falaram, a investigação de outras artérias para buscar outras lesões que não existe biomarcador para Takayasu, né? Não existe marcador sério para a gente ver, apesar disso. Mas, assim, eu acho que vale a pena buscar por outros sintomas clínicos para outras vasculites de grandes vasos, né? Essa história de trombofilia, se realmente teve alguma trombose, como trombose venosa cerebral, trombose, outra trombose venosa, pensando na doença de BC, por exemplo. Então, correr atrás pegar de úlcera oral, úlcera genital, alteração ocular, né, uveíte, artrites, enfim. Então, se tem essa história de trombofilia, eu acho que BC é uma possibilidade que deve ser buscada, e aí a investigação clínica, úlcera oral, úlcera genital, artrite, alterações cutâneas, como líquido reticular, úlceras um pouco mais profundas, são manifestações que a gente deve levar em consideração. E uma outra coisa que é relativamente comum no paciente jovem, que é uma manifestação incomum de uma doença comum, são arterites, por exemplo, infecciosas, por sífilis, por tuberculose. Se tiver possibilidade disso, eu acho que é uma possibilidade também de investigação que entra no contexto da investigação de vasculite de grandes vasos. As outras, como arterite temporal, não tem idade, né? Então é pouco provável, e esse cometimento de vaso, né? É menos provável, né? E aí tem as genéticas, Kugan, que aí tem que ter outras manifestações. Mas eu acho que Takayasu, e avaliar BC com essa história de trombofilia aí. Obrigado, Matheus. Vou dar uma sempre, meu amigo. Fabrício, só dar uma contribuição não clínico, só vascular mesmo. Admiro demais os clínicos, acho que a gente não é nada sem os clínicos. Eu concordo com absolutamente tudo que o Matheus falou. Doença de adamantíase BC, úlceras orais, úlceras genitais, tem que entrar no diagnóstico, apesar de ser vasculite de médios vasos, não de grandes vasos, mas tem que entrar no diagnóstico diferencial. Mas eu, particularmente, nesse caso aí, a primeira coisa que eu faria era as provas inflamatórias desse caso, para ver, ter um marcador inicial de provas inflamatórias, para ver como é que está isso, fazer uma tomografia só para dar o diagnóstico morfológico, porque minha primeira suspeita é Takayasu. Existem algumas terapias, tá? São terapias novas de tratamento clínico para arterite Takayasu, não só com corticoide, muitas vezes você faz associado com alguns imunossupressores. Tem boas respostas, principalmente na crise aguda, tá? Tem trabalhos novos, meta-analíticos já publicados com isso, vale a pena correr atrás, se for o caso. Endovascular para Takayasu é um desastre, muito ruim os resultados, muitas vezes a angioplastia só com balão, e a gente vê o resultado que a longo prazo não é ideal. Aliás, qualquer coisa é ruim para Takayasu, tá? Mas a priori, esse é um tipo de paciente que talvez o manejo clínico fosse muito importante no início, e se o desfecho clínico não fosse ideal, uma terapia cirúrgica seria importante e não endovascular, a grosso modo pensando. Mas os novos estudos com imunossupressores e corticoide têm bons resultados. Eu já tive um paciente, criança, que tinha uma estenose dita como coartação na aorta descendente, na transição tóraco-abdominal, e que aí estava com a reumatologia no Martagão, e aí a gente fez um tratamento com corticoide, apesar de não fechar o diagnóstico de uma vasculite Takayasu,
negativou as provas inflamatórias, e aí a gente angioplastou a aorta, porque o menino estava com hipertensão muito sintomática, não teve jeito. Ele tem evoluído razoavelmente bem, mas eu concordo com você, Patrick. Só balão. Será que a gente consegue internar ele Só balão, né? Foi. Só balão não, nesse caso, né? Foi só balão. Excelente, mas aí é isso mesmo. Ainda mais a aorta vasogrande. Será que a gente consegue internar ele no hospital das clínicas, Fabrício, Patrick? Esse paciente que você comentou, Adriano, só um segundo. Esse paciente que você comentou foi um paciente no Hospital das Clínicas? Não, foi no Martagão. Mas não, foi do Martagão. Não sei se ele foi do Hospital das Clínicas para o Martagão. Agora não tenho certeza. Eu avaliei um paciente muito parecido com o que você está falando, que veio para o Hospital das Clínicas. Tá? O diagnóstico foi se era uma cortação de aorta, se era um tacaiaço, ficou numa dúvida. É muito parecida essa história. Tá? Se você tratou, que bom, deve ter tido um resultado muito legal. Internar no Hospital das Clínicas, eu acho que não tem muito problema não, né, Fabrício? É só mexer os pauzinhos e ver o que a gente consegue. A grande coisa eu acho que se tiver possibilidade de um reumato avaliar direitinho, até ver uma conduta clínica para ele inicial, para dar o diagnóstico, depois de morfologia da angiotomo, tudo, seria bacana, porque aí já entra direcionado. A grosso modo, eu pensaria em endovascular como última opção, e se for realmente feito endovascular, só angioplastia com balão, tá? Sim, mais nada. Com certeza. Eu acho que tem que investigar e ter essa avaliação na mão, né, Patrick? Para depois a gente internar lá. Com certeza, para depois internar. E se, como o Vanilma falou, se fechar essa artéria, acabou o caso. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E a direita ainda é fechada. Pô, não tem uma notícia boa, hein? Caramba. Só piora. Beleza. Tá, Murilo, quer falar alguma coisa aí? Obrigado, viu? Não, concordo com tudo. É difícil o tratamento desse inflamatório aí, só balão, mas o resultado ruim. Tem que correr atrás aí, essa parte clínica mesmo. Encerrar, agradecer a vocês aí. Boa noite, vocês. Uma hora desse aí tá discutindo. É um prazer sempre. Sejam bem-vindos aí à nossa sessão mensal do Serviço de Cirurgia Vascular. Murilo, obrigado de coração aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Abraço em todos. Boa noite a todos. Um abraço, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite.